Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do programa Vereadores em Ação. Nesta primeira rodada de entrevistas com os 18 vereadores da Câmara Municipal de Araraquara, nós estamos conhecendo os novos vereadores, sabendo das suas expectativas para este mandato, para esta legislatura e também retomando a conversa com os vereadores que foram reeleitos. Nós vamos conversar nesta edição com a vereadora Edna Martins, que inicia aqui na Câmara Municipal de Araraquara o seu terceiro mandato. Tudo bem, Edna? Tudo bem, Chico. A Edna Martins, terceiro mandato, parece ser uma carreira política curta, mas é uma carreira política intensa. Já atuou como presidente da Câmara Municipal de Araraquara, já foi candidata a prefeita, candidata a deputada e está de volta aqui à Câmara Municipal. Uma carreira bem intensa, né, Edna? Se a gente considerar que a política é uma coisa ampla, né, Chico? A gente faz política não só quando tem mandato, não é? Então, sob esse aspecto, eu comecei muito cedo. Então, comecei participando da comunidade, sempre lutando já, comunidade católica, né, na Igreja Católica, já com uma ideia de que nós precisávamos nos organizar para cuidar das reivindicações do nosso bairro, né, naquela época, já faz bastante tempo. E depois, então, tivemos uma atuação no movimento sindical, no movimento de mulheres, fundamos o Cedro Mulher aqui em Araraquara e depois, então, passei para uma atuação política partidária, né, onde eu pude ver esse trabalho que eu realizava já reconhecido por meio dos votos, né, que me trouxeram à Câmara Municipal. Então, eu tive essa oportunidade de fazer 2 mandatos bastante interessantes, com muitas propostas, e também de ser candidata a outros cargos, o que também faz a gente conhecer melhor a nossa realidade e fazer articulações políticas. Não é a própria candidatura à Prefeitura Municipal, é uma coisa que nos faz crescer muito na política. Mesmo que a gente não seja vitorioso. É verdade. Mesmo que você tenha atuado antes da carreira política partidária em outras ações, você acredita que a dificuldade para ter atuado nessas outras ações acabou te trazendo para a política partidária, para fortalecer o seu trabalho? Eu acredito que quando nós assumimos uma luta ou uma causa que é coletiva, você acaba se destacando e as pessoas, o caminho é meio que natural, as pessoas querem que você represente esta causa, num lugar onde você pode tomar decisões, não é? Os movimentos sociais fazem movimentos, reivindicam, pressionam o poder público a andar, mas o lugar onde se decidem as coisas, você pode apresentar projetos concretamente, é na política partidária, é por meio de um mandato, né, de vereador ou de prefeito, enfim. Então, é uma trajetória quase que natural. Eu acredito que as pessoas acabam colocando isso para a gente. No meu caso, eu não pensava nunca em ser candidata, né? E as pessoas diziam, olha, nós precisamos ter uma representante das mulheres e que lute pela causa das mulheres na Câmara Municipal. E eu assumi essa responsabilidade e fiz uma tentativa, não fui vitoriosa e fui eleita na segunda candidatura minha vereadora. E no seu segundo mandato, uma excelente votação, um número alto, expressivo. Foi a mais votada da cidade em 2004, né? Que foi importante e eu acho que daí já resultado, então, do trabalho que nós realizamos na Câmara naquele ano. Falta participação popular na política? Falta muito. Eu acho que hoje nós temos muitos instrumentos para incentivar a participação popular, e lei, inclusive, não é que exige a participação popular, mas é difícil para as pessoas compreenderem, acho que para parte das pessoas compreenderem a importância disso, por um lado, para outra parte, acho que é difícil tempo mesmo para participar, porque as pessoas têm uma vida, é difícil, tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, tem que cuidar dos filhos, né? A vida é corrida para todo mundo. Então, eu acho que nós temos que sempre pensar em instrumentos que facilitem isso para as pessoas. Tem que pensar em horários que as pessoas possam participar, tem que pensar sempre nessa facilitação da participação das pessoas. E por um outro lado, sempre esses espaços de participação são colegiados. Tem gente do governo, tem gente da Câmara e da sociedade civil. A sociedade civil sempre chega nesses espaços com um déficit de informação.
tem menos informação que os outros. Então, a sua participação, às vezes, fica dificultada, não é? Porque chega para discutir com um grupo que já tem muita informação, já sabe como as coisas estão funcionando. Então, eu acho que nós temos que incidir sobre isso agora, nessa questão da participação popular, para que as pessoas possam vir. Tem espaços de informação para as pessoas. E é o que está no nosso programa de trabalho agora, né, para essa legislatura na Câmara Municipal, assumida pela mesa da Câmara, e eu acho que nós vamos poder ajudar a melhorar esses instrumentos de participação. Na sua fala, você disse que falta participação popular porque tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que cuidar da casa. Você se refere mais às mulheres ou não? Com certeza, para as mulheres isso é uma carga mais pesada, porque ainda as tarefas domésticas são prioridade das mulheres, não é? Já tem bastante homem que colabora, que está indo no supermercado, cuidando das crianças, isso é muito bacana, mas acho que ainda tem muito a caminhar nesse sentido. Então, as mulheres realmente sentem mais dificuldade de participar por conta disso. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, forte atuação de Edna desde sempre, né? A gente trabalhou desde a criação da lei, né, do Conselho, que não existia e que nós avaliávamos do movimento de mulheres, que esse era um espaço importante. E nesses 4 anos que eu não tive mandato legislativo, eu me dediquei ao Conselho e nós pudemos realizar coisas importantes, como foi a elaboração do protocolo de atendimento às vítimas de violência, a capacitação dos servidores municipais da saúde, para que a gente possa humanizar esse atendimento e também poder, o servidor municipal que atende as vítimas de violência, poder saber para onde encaminha essa pessoa, o que faz. Então, o protocolo foi, acho que o ponto forte. Fizemos um curso de capacitação para as mulheres sobre direitos, que foi o Sensitar, um projeto em vários países, né, coordenado pela Itália. Pudemos desenvolver vários projetos, uma cooperativa de costura, que hoje está funcionando junto com o pessoal do Centro de Referência da Mulher. Então, foram anos de um trabalho intenso do Conselho, continua, né? Eu não posso participar porque fui eleita, mas continuo colaborando com o Conselho e espero ainda ver muitas políticas públicas aprimoradas nessa gestão. Ou seja, a organização da sociedade não passa a depender só da boa vontade de algumas pessoas, ela tem um protocolo que a organize de fato. Exatamente. E isso a gente precisa fazer cada vez mais, né? No enfrentamento às drogas, por exemplo, não adianta você ter uma política só da segurança pública para isso. As pessoas que entram nessa questão da droga precisam de uma assistência social, precisam de uma assistência psicológica. A gente precisa integrar as políticas públicas, não é? Então, é o mesmo caso da violência. No caso da violência, a pessoa precisa de vários atendimentos para que ela possa sair dessa situação, né? Então, nós precisamos integrar as políticas públicas. Não é fácil, porque sempre é mais fácil trabalhar sozinho, né? Trabalhar em grupo é um aprendizado no coletivo, mas eu acho que é o aprendizado que nós temos que fazer, senão, sob pena da gente não conseguir fazer avançar as políticas que nós já temos, né? Ótimo, obrigado, Edna. Nesta primeira parte do programa Vereadores em Ação, nesta edição, conversando com a vereadora Edna Martins, nós conversamos sobre alguns temas e a segunda parte está reservada para falar sobre a expectativa para o mandato da vereadora Edna Martins nessa sua volta à Câmara Municipal de Araraquara. Voltamos em instantes. E então, o príncipe encantado deu um beijo na princesa e ela despertou. Não é só em contos de fadas que um beijo pode ser transformador. A doença do beijo salgado, fibrose cística, geralmente é percebida quando se sente um sabor salgado ao beijar a criança. É uma doença genética que, se descoberta cedo, tem tratamento. Além do suor salgado, fique atento aos outros sintomas. Doença do beijo salgado. Um gesto de carinho pode mudar a história do seu filho. Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta com a edição do programa Vereadores em Ação, que conversa com a vereadora Edna Martins. E agora, Edna, vamos saber de você a expectativa, os seus projetos, como você está pensando o seu mandato para esta 16ª legislatura da Câmara Municipal. Bem, Chico, tem muitas expectativas, não é? No processo da campanha,
Eu discuti com muitos grupos organizados e com a população, porque fiz campanha porta a porta, né, conversando com as pessoas, e eu já entrei com assim, uma demanda enorme de trabalho para a gente fazer. Mas, como eu sempre trabalhei com essa questão das mulheres, dos negros, idosos, enfim, desse setor mais discriminado, a população LGBT, isso é uma coisa que está na minha pauta sempre, então eu vou continuar trabalhando com isso, mas espero, nesse mandato, poder desenvolver um pouco mais um trabalho nessa área do desenvolvimento econômico e urbano sustentável no nosso município. Então, a nossa cidade, por quê, né, disso? A nossa cidade está crescendo, a olhos vistos, né? São muitas empresas interessadas em se instalarem aqui. É um crescimento importante para todos nós, cria emprego, traz desenvolvimento, isso é sempre muito bom, mas é um crescimento que tem que tomar alguns cuidados, não é? Porque a gente tem que cuidar do desenvolvimento urbano da nossa cidade, temos que cuidar da questão do transporte, temos que cuidar que ele seja ambientalmente correto, né? Então, a minha ideia é trabalhar um pouco com a legislação que trate disso. Então, nós temos o plano diretor já na agenda para discutir. Por exemplo, eu tenho uma conversa com os ciclistas da cidade, que é um instrumento que na nossa cidade é pouquíssimo valorizado como transporte, que nós precisamos introduzir isso na nossa reforma urbana, né, que a gente, o Coca, o vice-prefeito, é responsável agora por esse setor de mobilidade urbana, para a gente pensar tanto na poluição quanto na viabilidade e na saúde também das pessoas. O ciclismo tem isso, claro, né? Então, a gente está conversando também uma legislação sobre isso já, tem um grupo discutindo, mais especificamente na área da saúde, a gente está tratando também da questão de direito ao acompanhante às gestantes nos hospitais, que essa é uma lei federal que está sendo descumprida no município, não só pelo SUS, mas pelos hospitais particulares também. Então, nós queremos articular o cumprimento dessa legislação, né? A gente já está discutindo aí com o pessoal, um grupo de empresários, com o deputado Roberto Massafera e com as universidades, a criação de um polo tecnológico. Quando você fala em polo tecnológico, você acredita que para o desenvolvimento ele é positivo e para o impacto ao meio ambiente ele também é menos impactante? Acho, porque o nosso polo tecnológico que está sendo discutido aqui, ele é justamente destinado à discussão da energia limpa, né? Para a gente trabalhar com pesquisas nessa área e com empresas que trabalhem com isso. Então, eu acho que vai ser um avanço, vai ter uma produção de conhecimento também em relação a essa questão da produção de energia sustentável, renovável. Então, é essa discussão que está no fundo desse polo tecnológico. E eu acho que, então, nesse sentido, ele vai ter que ser exemplo desde o ponto de vista ambiental, né? Semana Rodolfo Telaroli, você me passou uma pauta aqui com esse título. Você pode apresentar essa ideia? Pode falar sobre ela? Já é um projeto de lei que eu apresentei no outro mandato e não foi colocado em prática. E a Semana Rodolfo Telaroli é uma semana destinada a pensar Araraquara. Seria um momento para que a gente pudesse parar, as lideranças da cidade, não parar, né, mas um tempinho para que a gente pudesse trazer pessoas que estão desenvolvendo projetos interessantes para compartilhar conosco e para que nós pudéssemos chamar a universidade, chamar o poder público, chamar a sociedade para a gente projetar um futuro para Araraquara a longo prazo. Hoje nós temos uma série de problemas, mas para onde nós vamos? Para onde quer ir Araraquara, afinal de contas? Então, isso precisa ser pensado, precisa ser organizado. Todas as cidades que se planejaram conseguem construir um projeto futuro interessante, né? E a Semana Rodolfo Telaroli é para isso. Nós pretendemos esse ano, já estou conversando com várias pessoas para que a gente possa fazer esse debate, constituir esse grupo de trabalho, esse debate sobre o futuro da nossa cidade. E isso vai ter como palco aqui a nossa Câmara Municipal, que é o lugar de maior diversidade de posições políticas, porque é importante que todo mundo participe, todas as posições
políticas, todas as diferenças que existem na nossa cidade. É um embrião daquilo que existe no Japão chamado de Ministério do Futuro, pensa o futuro. Isso, lá eles constituíram, mesmo como um ministério, você tem estrutura para isso, né? Acho que não é ainda o nosso caso, mas é um embrião de uma coisa mais organizada mesmo, porque Araraquara permite que a gente faça isso. É uma cidade com uma excelente estrutura, é uma cidade que nós não podemos deixar perder essa qualidade por conta do crescimento. Então nós precisamos pensar como manter, né, e como avançar também nas políticas públicas. Edna, você acredita que o crescimento do ensino superior na cidade, tanto das instituições públicas como das particulares, isso muda a mentalidade da cidade? Eu acredito, Chico, eu acredito que conhecimento é uma coisa que transforma as pessoas, e quando transforma as pessoas, transforma a nossa cidade. Então, eu acho que quanto mais conhecimento a gente promover, quanto mais gente tiver inserida na universidade, mais espaço tiver para se pensar, qualquer coisa, né, você aprimora a vida e melhora a cidade, eu não tenho dúvida disso. E nós aproveitamos pouco o conhecimento que é produzido aqui em Araraquara nas nossas universidades. Precisamos aproveitar mais. Espero poder ajudar nesse mandato agora a fazer essa ponte também com a universidade. Edna, na sua passagem pela Câmara Municipal, você foi autora de diversos projetos. Você já falou da Semana Rodolfo Telaroli, que você quer ativar esse projeto já aprovado na cidade, mas também tem vários outros projetos. E tem uma lista aqui, inclusive, deles. Você vai cobrar o acompanhamento, a execução de cada um desses projetos? Pois é, Chico, até foi uma cobrança que eu recebi por uma internauta, né, uma pessoa que me acompanha no Facebook, disse: Edna, e o teu projeto da coleta seletiva nas escolas, como é que tá? Então aí a gente foi puxando aqui um pouco a história dos projetos que a gente já fez, e a nossa ideia é ver como é que eles estão, né? Se estão sendo implementados, se continuam pertinentes, porque eu acho que essa é uma coisa que a Câmara precisa começar a fazer também. Às vezes a gente apresenta projetos muito interessantes aqui, os vereadores, e depois tem uma dificuldade de implementação. Então a gente precisa acompanhar isso, né? Eu não sei como é que nós vamos fazer no conjunto para todos os vereadores, mas eu pessoalmente vou buscar saber como é que estão os projetos que eu apresentei, até para ajudar a implementar, porque às vezes não é má vontade do executivo, às vezes é uma impossibilidade, alguma coisa que está faltando. A gente pode ir se é recurso, para Brasília, pedir apoio para a execução de um projeto, uma emenda, enfim. Eu acho que a nossa atuação dos vereadores tem que ser cada vez mais proativa, no sentido de colaborar com o executivo, né? Fiscalizar, ver se está sendo cumprido e ver qual é o problema para a gente ajudar a resolver. Tá ótimo, Edna. Muito obrigado pela sua participação nesta edição do programa Vereadores em Ação. Conversamos com a vereadora Edna Martins. Nos vemos na próxima edição.